Mistério do Orang Medan. Parte 1. O sinal de socorro. No ano de 1947, navios que cruzavam o Oceano Índico receberam uma série de mensagens de socorro misteriosas. O chamado vinha do SS Orang Medan, um cargueiro que, segundo relatos, navegava sem nenhum sinal de vida a bordo. As mensagens eram perturbadoras e incompreensíveis. Primeiro, pedidos de ajuda desesperados. Depois, apenas palavras desconexas e gritos de horror. O último contato simplesmente dizia: todos os oficiais mortos. Eu também. O pânico tomou conta das equipes de resgate. Ninguém conseguia explicar como uma tripulação inteira poderia estar morta sem sinais de luta, ferimentos ou naufrágio visível. O mistério do Orang Medan começava a se tornar um enigma impossível de ignorar, deixando marinheiros e autoridades marítimas perplexos. Mistério do Orang Medan. 2. A chegada da equipe de resgate. Uma equipe de resgate foi enviada imediatamente para localizar o SS Orang Medan. Quando se aproximaram, a cena era assustadoramente silenciosa. O navio flutuava imóvel, cercado por uma névoa espessa e um ar pesado que parecia congelar o ambiente. Ao subir a bordo, os marinheiros encontraram algo impossível de explicar. Toda a tripulação estava morta, espalhada pelo convés e nos corredores, com os olhos arregalados e expressões de terror absoluto. Não havia sinais de ferimentos, luta ou acidente. O capitão do navio de resgate relatou sentir um frio sobrenatural e uma sensação de estar sendo observado. Cada passo dentro do Orang Medan aumentava a tensão e o medo entre a equipe. Era claro que algo horrível e inexplicável havia ocorrido naquele navio, mas ninguém conseguia identificar a causa. 3. O horror dentro do navio. Enquanto a equipe de resgate avançava pelos corredores escuros do Orang Medan, o horror se intensificava. Os corpos estavam espalhados em posições estranhas e contorcidas, como se tivessem morrido de medo absoluto. Alguns pareciam tentar fugir, outros apenas olharam fixamente, congelados em expressões de pânico e dor. O ar dentro do navio era pesado, com um cheiro estranho que misturava oxidação metálica e decomposição, tornando difícil respirar. Equipamentos eletrônicos começaram a falhar, e a sensação de perigo iminente aumentava a cada passo. Nenhum documento ou registro explicava a situação, e nenhum sobrevivente podia relatar o que aconteceu. A tripulação desaparecida deixava apenas um silêncio ensurdecedor, preenchido pelo eco dos próprios passos da equipe de resgate. Era um mistério que o desafia a lógica e continua a intrigar historiadores e marinheiros até hoje. Mistério do Orang Medan. 4. O mistério se aproxima. Enquanto exploravam o navio, os membros da equipe de resgate começaram a perceber detalhes perturbadores. Os corpos não apresentavam ferimentos, queimaduras ou marcas de luta. Apenas horror em seus rostos contava a história de uma morte instantânea e inexplicável. Relatos descrevem que o frio dentro do navio aumentava de forma sobrenatural, congelando o ar e deixando cada respiração difícil. Luzes piscavam e sombras pareciam se mover sozinhas, criando a sensação de que o Orang Medan ainda estava habitado por algo além da vida. Os marinheiros encontraram registros e cartas da tripulação, mas tudo estava rasgado ou escrito de forma confusa, como se as palavras tivessem sido interrompidas pelo pânico absoluto. Cada documento reforçava a sensação de que um terror invisível havia tomado conta do navio antes de toda a tripulação perecer. O medo crescia a cada instante, e a equipe sabia que estavam lidando com algo totalmente fora da explicação humana. Mistério do Orang Medan. 5. A tentativa de salvar o navio. Desesperados, os membros da equipe de resgate tentaram controlar a situação. Procuraram sinais de contaminação química, vazamentos ou qualquer evidência que explicasse a morte repentina da tripulação. Mas nada foi encontrado. Enquanto isso, o silêncio do navio era quebrado apenas pelos rangidos do casco, que pareciam responder aos passos da equipe. Alguns relatos mencionam sons indistintos de gemidos e sussurros, como se os mortos ainda estivessem presentes, observando cada movimento. O capitão ordenou que o navio fosse rebocado, mas algo estranho aconteceu. O Orang Medan parecia resistir, movendo-se levemente sozinho, como se tivesse vontade própria. A equipe percebeu que estavam lidando com algo além da compreensão, algo que desafiava as leis da física e da vida. O terror tomou conta de todos, e uma sensação de presságio iminente os acompanhava a cada instante. O mistério do Orang Medan. 6. O desaparecimento misterioso. Enquanto o rebocador tentava mover o SS Orang Medan, algo inexplicável aconteceu. Uma explosão silenciosa sacudiu o navio, mas sem fogo ou fumaça visível.
A equipe de resgate relatou sentir um impacto sobrenatural, como se o próprio ar tivesse sido comprimido em torno deles. Quando se aproximaram novamente, o navio não estava mais onde deveria estar. O Orang Medan simplesmente desapareceu, como se tivesse desaparecido no oceano. Nenhum resquício, nenhum destroço, apenas um mar calmo e silencioso. Os corpos, os sinais de terror e o próprio navio pareciam ter sido engolidos por algo além da compreensão humana. Os resgatistas ficaram chocados, sem explicação para o que haviam testemunhado, e a história começou a ganhar contornos de lenda. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o SS Orang Medan, tornando um dos maiores mistérios do mar. Mistério do Orang Medan. 7. Teorias e mistérios. Após o desaparecimento do SS Orang Medan, surgiram diversas teorias tentando explicar o ocorrido. Alguns acreditam que a tripulação foi vítima de gases tóxicos provenientes da carga de químicos a bordo, causando morte instantânea e pânico. Outros afirmam que forças sobrenaturais estavam em ação, uma presença maligna que tomou o controle do navio, impondo horror e morte. Há ainda quem sugira que experimentos secretos militares poderiam estar envolvidos, e que o navio foi deliberadamente silenciado e destruído. Apesar das tentativas de explicação, nenhum registro oficial conseguiu comprovar qualquer causa concreta. O mistério permanece, e o Orang Medan continua sendo lembrado como um navio fantasma, símbolo do inexplicável e do medo que ainda ronda os mares. A lenda do Orang Medan se espalhou pelo mundo, inspirando histórias de terror marítimo e deixando marinheiros cautelosos ao cruzar certas regiões do Oceano Índico. Mistérios do Orang Medan. 8. Relatos de marinheiros. Nos anos seguintes, marinheiros relataram encontros estranhos na região onde o SS Orang Medan foi visto pela última vez. Luzes misteriosas surgiam à noite, e ondas repentinas pareciam empurrar navios imaginando presenças invisíveis. Alguns afirmam ter visto uma silhueta fantasmagórica do navio, flutuando no horizonte, completamente intacto, mas silencioso e sem tripulação. Aqueles que tentaram se aproximar relatavam sentir um frio intenso e uma sensação de ser observado. Estes relatos alimentaram ainda mais a lenda do Orang Medan, transformando em um símbolo de terror e mistério nos mares. A história se espalhou, sendo contada de geração em geração, mantendo vivos os ecos do medo e do desconhecido. O navio desapareceu fisicamente, mas seu horror permanece vivo nas memórias daqueles que ouviram falar do destino da tripulação. Mistérios do Orang Medan. 9. O aviso do oceano. Mesmo após décadas, o desaparecimento do SS Orang Medan continua a intrigar marinheiros e historiadores. O navio se tornou um símbolo do desconhecido e do inexplicável, lembrando que o oceano guarda mistérios que desafiam a lógica humana. Relatos de luzes estranhas, sons incomuns e aparições de silhuetas fantasmagóricas mantêm viva a lenda do navio. Aqueles que cruzam a região onde o Orang Medan foi visto pela última vez frequentemente relatam sensações de medo e frio intenso, como se o próprio oceano emitisse um aviso silencioso. A história do navio fantasma é um lembrete de que nem todos os desaparecimentos podem ser explicados, e que algumas presenças, embora invisíveis, continuam a assombrar aqueles que ousam se aproximar do desconhecido. Mistério do navio fantasma. 10. O mistério eterno. O SS Orang Medan desapareceu sem deixar vestígios, mas sua história continua viva. Para muitos, a morte repentina da tripulação permanece um mistério inexplicável, desafiando todas as tentativas de explicação científica ou racionalismo. A região do Oceano Índico onde o navio foi visto se tornou um lugar de cautela para marinheiros. Luzes inexplicáveis, sombras no horizonte e relatos de frio intenso continuam a alimentar o mito do navio fantasma. O Orang Medan não é apenas um navio perdido, é um símbolo do desconhecido, lembrando que algumas forças e eventos estão além da compreensão humana. A lenda permanece, e os ecos do terror da tripulação desaparecida continuam a assombrar aqueles que se aventuram nos mares. O mistério do navio fantasma permanece, eterno, um aviso de que há segredos no mundo que talvez nunca devamos tentar desvendar.